Oi, gente. Então, tô aqui para gravar mais um vídeo, tá? Esse vídeo eu vou abordar de jeito muito informal a questão do problema de pesquisa, né? Que foi, então, uma sequência aí de um vídeo que foi bastante visto e comentado, especialmente pelos meus alunos, né? Que foi o vídeo sobre a introdução. Então, quando a gente está fazendo um trabalho, né, quando a gente se propõe a fazer um trabalho de conclusão de curso ou um trabalho acadêmico, a gente tem que ter em mente que a gente precisa, com esse trabalho, responder a um problema de pesquisa. Né? Essa vai ser a finalidade do trabalho, responder a um problema de pesquisa. Tá? Mas o que é um problema de pesquisa? Né? Então, o que é esse tal desse problema de pesquisa? Um problema de pesquisa nada mais é do que uma pergunta com ponto de interrogação no final, tá? Que vai retratar a incomodação da gente, a curiosidade da gente em relação ao tema que a gente definiu, tá? Então, para chegar ao problema de pesquisa, a gente já tem que ter pensado no tema. O tema é algo mais amplo. E o problema de pesquisa vai ser um recorte a partir desse tema mais amplo, né? Em geral, na graduação, a gente trabalha, é mais comum a gente trabalhar com o que a gente chama de variáveis, né? Ou categorias, com duas categorias que vão se juntar para formar o problema de vocês. O que tal coisa teve impacto em tal coisa, né? E aí, então, elaborar o problema de pesquisa a partir daí. Então, o problema de pesquisa nada mais é do que a pergunta que se vai responder com o trabalho. O trabalho ele vai ser todo direcionado para responder essa pergunta de pesquisa. E essa pergunta de pesquisa precisa ser elaborada a partir do tema mais geral. Ela é um recorte daquele tema. Um tema, ele pode ter inúmeros recortes de problemas, né? E aqui está uma questão que eu acredito ser muito pessoal. O momento que a gente vai recortar o nosso problema de pesquisa. O que a gente quer estudar? Não só para mostrar na academia, não só para mostrar na sociedade, mas o que nos incomoda, o que nos deixa pensativo sobre aquele tema que já nos é afeto, né? Que a gente já escolheu. Então, eu sempre acredito que a gente precisa escolher um tema e um problema que tenha a ver com a nossa personalidade, com o nosso trabalho, e que realmente nos inquiete enquanto pesquisador, mas principalmente enquanto ser humano. Aquilo tem que nos dar empolgação. A gente precisa buscar a resposta para esse problema de pesquisa com empolgação. Acho que um dos principais erros que a gente acaba cometendo é elaborar um problema já sabendo a resposta. E não, né? A gente está elaborando um problema para fazer um trabalho, ouvir pessoas que já falam sobre esses assuntos e aí sim formar a nossa opinião. Tá? Então, e essa questão do problema de pesquisa eu acho muito interessante, porque aqui demonstra a vontade que a gente precisa ter de explicar, de estudar, de conhecer mais, esse tesão de buscar esse conhecimento não só para a gente, mas para ter algo de útil para devolver para os nossos leitores e para a sociedade também, né? Então, o problema de pesquisa nada mais é do que uma pergunta que eu vou elaborar a partir desse mix dessas duas categorias, né? De forma de como uma impacta na outra, qual a consequência de uma na outra, enfim. E aí eu vou botar um ponto de interrogação e eu vou mover o meu trabalho para responder esse problema de pesquisa. Né? Então, se nessa formulação do problema de pesquisa eu trabalho com essas duas categorias, qual o impacto social, qual o impacto na jurisprudência da nova lei de tarará? Bom, eu vou ter que trabalhar o quê? A nova lei de tarará e qual foi o impacto na jurisprudência, né? Enfim, eu vou trabalhar essas duas questões de forma conexa para então resolver o meu problema de pesquisa. Resolver ou pelo menos encaminhar alguma resposta para esse problema de pesquisa. Mas eu também quero deixar uma dica assim de que da necessidade da gente
construir bons problemas de pesquisa, não só para fazer um trabalho de qualidade, não só para nos acrescentarmos enquanto pesquisadores, mas especialmente para devolver para a sociedade o que está sendo produzido na academia, para que a sociedade use isso de um jeito inteligente, de um jeito a diminuir desigualdade social, a diminuir determinadas injustiças, a colaborar com elaboração ou com recortes ou com melhorias em termos de políticas públicas, por exemplo. Sabe o que eu estava pensando em relação a esses vídeos que a gente tem comentado, né, sobre introdução e agora sobre o problema de pesquisa, o quanto isso é distante da maioria da sociedade brasileira, né? O quanto isso é distante de muita gente, né? O quanto somos privilegiados por estarmos falando sobre isso, sobre introdução de um trabalho acadêmico, sobre trabalho acadêmico, sobre academia, sobre o privilégio de estar em uma universidade, né? Sobre o privilégio de elaborar um trabalho, né? E o quanto isso é distante de muita gente. E isso traz para nós uma responsabilidade, e aqui eu vou enfatizar a responsabilidade dos operadores do direito, né? Que é aí, ó, o grupo que eu faço parte, a responsabilidade dos operadores em bem formular os seus problemas de pesquisa, justamente para colaborar com essas questões sociais, né, para diminuir eventuais injustiças em determinadas áreas, para chamar atenção de vulnerabilidades, enfim, devolver esse privilégio que é estar em uma academia fazendo um trabalho, né, para a sociedade que sofre tanto aí com tantas vulnerabilidades, etc, né? A importância disso, a importância do problema da gente ter amor a esse problema de pesquisa, não só porque ele vai ser o nosso trabalho, né? Mas ter amor ao direito, ter amor à elaboração dessas questões no momento em que elas são divididas com o todo, no momento em que elas podem ser aproveitadas para que outras pessoas na linha de frente, né, de execução de políticas públicas ou de decisões judiciais, ou enfim, de outras atuações, né, perante as comunidades menos favorecidas economicamente ou sem o acesso à educação, o quanto isso tem que ser importante para a gente enquanto ser humano, né, justamente por esse compromisso social que a gente precisa ter. A gente está se formando, a gente é formado, a gente trabalha a partir dessas oportunidades que nos deram e para quanta gente faltam essas oportunidades. Então, é nosso dever, no momento de elaborar um trabalho, e aqui especialmente no momento de elaborar um problema de pesquisa, né, que a gente tenha atenção também a isso, não só fazer para cumprir tabela, né, mas fazer para que isso seja útil para quem infelizmente ainda não consegue acessar o lugar que a gente está, de poder discutir sobre essas questões, né? A gente tem que ter noção da importância, do peso da importância desses trabalhos, né? Dessas construções que a gente faz, o quanto tem que ser sério, o quanto a gente precisa se dedicar para a realização desses trabalhos, né? E o quanto esse problema de pesquisa precisa ter afinidade com a gente, para justamente a gente ter curiosidade, esmiuçar aquele problema e devolver algo para a sociedade, né? E devolver algo para o leitor, e devolver algo tentando fazer alguma diferença. E eu acho que é um momento bem propício para falar sobre fazer diferença, para falar sobre olhar para grupos que são historicamente discriminados, olhar para grupos que, mesmo com todos os avanços em termos de direitos humanos, a gente ainda vê práticas que os vulnerabilizam ainda mais. Então, essa semana a gente teve episódios aí que lembram o quanto a gente trabalha tanto na academia em relação a determinados grupos vulneráveis, o quanto a gente tenta chamar atenção, mas o quanto ainda a gente está desconectado de práticas, né? E o que acaba fazendo com que esses grupos sigam sofrendo muito preconceito, né? Racismo, enfim, discriminação em geral. E aí eu deixo uma dica de um livro que eu terminei de ler semana passada, que faz todo sentido com o que a gente está falando. Eu li no Kindle, mas o livro é esse, não dá para ver direito, mas o nome do livro é Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Escrito pela Maryse Conde, é uma escritora francesa, e ela narra a história dessa escrava da Tituba.
uma escrava que nunca deixou escravizarem a mente dela. E embora tendo sofrido toda a perseguição por ser mulher, toda a perseguição por ser escrava, toda a perseguição por ser negra, e mais ainda a perseguição por ser taxada de bruxa, a mente dela nunca foi conquistada. Tá? Então tá aqui um bom exemplo de como os panos de fundo dos nossos trabalhos, eles precisam ter essa aproximação com essa realidade e o quanto a gente precisa tentar, na migalhinha do dia a dia, no pouquinho do dia a dia, colaborar para tentar fazer alguma diferença, para dar voz às questões que nos incomodam e que muitas vezes as pessoas não têm essa voz porque justamente não têm esse privilégio de acesso que a gente tem. Espero que vocês tenham gostado, foi uma dica mega rápida, tá? Até o próximo. Um beijo, fiquem bem.